Oi, queridos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Quero compartilhar uma palavra hoje. Estamos finalizando o mês de agosto, amém? Quero compartilhar com vocês uma palavra, amados, que ela é bem pertinente por causa da apostasia e do aumento das heresias e seitas nas igrejas cristãs, nas igrejas contemporâneas desses últimos dias, amados. Amém? Por nossa sociedade, né, ser muito religiosa, por nossa sociedade, né, ter uma cultura bem mística, né, eu creio que essa mensagem é bem concernente para esses dias em que vivemos. Amém? Não venhamos deixar de pregar, amados, em tempo e fora de tempo, como Paulo exortou a Timóteo. Amém? E o tema dessa mensagem é: não seja um desigrejado. Amém? Não seja um desigrejado. Amém? Quero que vocês, né, quem estiver assistindo esse canal, eu peço que vocês fechem os seus olhos. Amém? E vamos consagrar ao Senhor essa ministração. Senhor Deus, aleluias. Que cada palavra ministrada, Pai, venha gerar frutos de justiça, de arrependimento, Pai. Ó Deus, eu peço, Pai, que as palavras não venham ser de mim, mas venham ser, Pai, do Teu Espírito. Tu conheces cada coração, Tu sondas e conhece. Senhor, consagramos a Ti o trabalho de nossas mãos, ó Pai. Senhor, consagramos o trabalho, ó Pai, das nossas vidas, ó Pai, no Teu altar. Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu reino venha avançar, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra, Pai, me conforme a imagem de Jesus Cristo. Senhor, nos conforme, Pai, a imagem do Teu Filho, para aquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, venhamos entender o nosso chamado, porque o véu está rasgado, Pai, tetelestai, está consumado. Senhor, também eu peço, Pai, que os Teus anjos acampem ao meu redor e das pessoas que tiverem ouvido. Ó Pai, que todo mal caia por terra, Pai. Que todo espírito, Pai, que não provém do Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que a Tua vontade seja feita, Pai. Venha nos limpar, Pai. Venha com a Tua nuvem de glória. Venha, Pai, com o sangue de Jesus no mundo espiritual, nos purificar, Pai, de todo pecado, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu peço desde já que você que não é inscrito no canal, se inscreva, amém? Deixa seu like, amém? Seus comentários, para que o canal alcance mais pessoas, amém? Para aqueles que têm sede e fome do Senhor. Queridos, eu vejo que muitos líderes têm se levantado nesses últimos dias, né? Vivemos uma sociedade que todos se dizem cristãos, vivemos numa sociedade, amados, em que muito se diz de Deus e pouco se vive de Deus, poucos convertidos, amados. Eu percebo isso nesses últimos dias, amém? E o Senhor, o Espírito Santo me deu uma palavra que eu creio que ela é, assim, uma palavra, amados, que poucos pregam. O Senhor tem me dado muitas palavras do livro de João, amém? Do Evangelho de João, porque antes da gente, amados, pregar sobre a Bíblia, nós devemos conhecer bem Jesus, amém? E o que os discípulos fizeram, amém? O que Jesus ensinou para os seus discípulos, mas devemos conhecer Jesus e como Jesus andou, amém? E como ele ensinou os discípulos. Então muitas pessoas vão falar, muitos pregadores, amados, eu acho que a base deles, de fato, é muito teológica, que fala assim, não deixai de congregar-vos como faz os antigos. Eu creio que é pertinente, mas o Espírito Santo me dá uma palavra mais profunda, amados. Está lá no livro de João, capítulo 13, verso 21 em diante. Jesus prediz que Judas o trairá. Amém? Esta palavra ela é depois da última ceia. Mas você pode questionar, mas o que tem a ver isso daí com não deixar de congregar? Porque nem sempre, amados, é um versículo. Um versículo, Deus pode usar um versículo para falar profundamente a você. Porque vale mais a sua fé do que você souber muitos textos bíblicos. Não é o quanto você conhece. Amém?
mas o quanto você vive, experiencia aquele versículo. Amém? Porque o Senhor não deu espírito, amados, de medida. Aleluias! Então, queridos, Jesus, ele prediz que Judas o trairá. Mas como vamos relacionar isso com abandonar a igreja? Amados, Jesus, ele escolheu 12 discípulos, certo? Só que um deles o trairia. Um deles era o Tiago. Amém? Então, quando estamos numa igreja, amados, estamos, amados, numa multidão, certo? Só que nem todos ali são fiéis. Amém? Então, o Senhor me deu essa palavra que vou estar compartilhando com vocês. Tendo Jesus dito isto, né, depois que ele fala a respeito de quem ele enviaria, depois ele fala a respeito de lavar os pés dos discípulos, vamos lá, eu quero explanar com vocês, verso 21 de João capítulo 13. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se a ele sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E molhando o pedaço de pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que comeu o pedaço de pão, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que tens de fazer, faze-o depressa. Nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Então, amados, aleluias, neste momento que Jesus disse, né, que ele viu espiritualmente Satanás, porque Jesus é Deus e ele vê todas as coisas, amém? Então os discípulos não compreenderam. Por quê? Porque Jesus via que Satanás já estava ali em Judas, amém? Os discípulos descobririam depois. Então o que Deus faz não entendemos agora, mas veremos tardiamente ou posteriormente. Amém? Então, amados, quando estamos no templo, o Senhor, Ele nos dá dons espirituais. Depois do seu novo nascimento, da sua conversão, você começa a exercitar os dons do Espírito para o ministério de Cristo. Então, amados, o Espírito Santo, ele me mostra, amados, que muitas vezes nem sempre é um líder ali direcionado, nem sempre um líder que mesmo seja direcionado por Jesus, ele esteja pregando aquilo piamente que a Bíblia ensina. Muitas vezes eu vejo o espírito do erro operando numa igreja, operando numa comunhão. Como assim? O espírito do erro, amados, opera quando ele foge da doutrina de Cristo, né? A doutrina de Cristo se baseia em fé, amém? Em arrependimento, se baseia na doutrina dos batismos, nos fundamentos bíblicos, amém? Fundamentos de Cristo, a Bíblia é sagrada. Só que a Bíblia ela deve ser entendida espiritualmente. Por quê? Porque Satanás usa a palavra. Ele usa o quê? A palavra sem ser vivificada no Espírito. Para o quê? Operar o erro na vida das pessoas. Então Jesus ele já via, amém? Então, amados, mesmo sabendo que hoje somos o templo de Cristo na terra, porque o véu está rasgado, amém? Mesmo sabendo tudo isso, amados, nós não devemos deixar de congregar, amém? Porque os motivos serão humanos. Por que humanos? Porque quando você recebe o Espírito de adoção, você consegue discernir, e o Senhor te diz, até ali, na vale da sombra da morte, Deus tem propósito. Amém? Então, amados, não devemos deixar de congregar e devemos sentar à mesa do Senhor. Jesus estava à mesa, Jesus chamou os discípulos para sentar com ele e ele explicava de todas as coisas que viria a acontecer.
Só que mesmo que muitos que sentam à mesa, nem todos ali, amados, estão prontos. Amém? Só que você deve ter paciência com os pequeninos. Então, amados, não saia. A não ser que Deus te mande sair. Amém? Verso 29. Porque como Judas tinha a bolsa de dinheiro, pensavam alguns que Jesus que dissera: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa para os pobres. Depois que comeu o pedaço de pão, Judas logo saiu dali, e já era a noite. Então, Jesus já percebia o que Judas iria fazer: traí-lo. Amém? Muitas pessoas, amados, têm usado símbolos para barganhar com o nome de Cristo. Muitos pregam ele por porfia, muitos pregam ele por dinheiro. Então, amados, colocando esse versículo para nosso entendimento, Jesus já via que estava no coração do Judas e que ele iria ser traído. Amém? Então, amados, mesmo que estejamos numa congregação, o Senhor Jesus vê o teu coração. E o Senhor Jesus tem me ensinado: você não deve sair do templo. Se estiver pregando fora da Bíblia, acrescentar livros a mais do que a Bíblia Sagrada, você saia, porque já é seita. Então devemos identificar o que é uma seita. E se estiver pregando além da Bíblia Sagrada, devemos sair daquele local. Mas caso contrário, o Espírito Santo tem me ensinado que nós não devemos sair. Amém? A não ser que o Senhor te envie para outro lugar, a não ser que você venha montar uma igreja, a não ser que Ele te mande para uma missão. Mas Ele sempre vai te enviar para você pregar a palavra ou você ser usado dentro de um templo. Até que, mesmo que você veja erros, amados, eles serão sempre humanos. Então não deixe de congregar, porque o Senhor tem me ensinado que é um perigo, porque você irá se desviar da fé. Amém? Eu creio que essa palavra, amados, é para muitas pessoas que às vezes estão pensando em desistir do ministério. Porque, amados, o Senhor nos diz que devemos obedecer aos homens também. Se você está no trabalho, você não vai fazer o que o seu patrão mandar você fazer errado, mas você vai perseverar em obedecer ao Senhor. No temor do Senhor, você vai obedecer ao seu patrão. Amém? No temor do Senhor, você vai obedecer aos seus pais. Não que você vai fazer o que é errado, porque você vai testificar com a Bíblia. Mas o Senhor nos diz para obedecer aos mestres, os líderes, mas no temor do Senhor. Agora o Senhor sempre vai te mostrar se você deve sair ou não de um templo. Amém? Então, amados, Jesus, ele já via quem o trairia. Então Jesus vê o seu coração. Muitas vezes, amados, estamos sentando à mesa do Senhor e o nosso coração não está ligado a Ele. Amém? Amados, quero contar uma experiência de que há uns 2 anos atrás eu fazia o curso de liderança na igreja que eu congrego, Batista da Lagoinha, e uma irmã, amados, eu não cito o nome porque o intuito do canal é somente para que o reino de Deus avance e para a glória do Senhor. Amém? Porque a minha luta, amados, não é contra carne nem sangue, mas é contra os espíritos da maldade e potestades. Essa é a minha luta. Amém? Então, amados, ela dizia que eu estava numa seita. Amados, só que o Espírito Santo tem me dito que Ele tem um propósito para a minha vida onde eu estou. Porque Deus teve um propósito para Daniel. Daniel esteve diante, amados, dos manjares do rei, Nabucodonosor. Mas ele não se corrompeu, ele não se prostrou a Nabucodonosor. Amém? Então, amados, venhamos discernir o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, amados, eu não saí, porque o Espírito Santo me disse que seria um perigo para mim sair. Eu poderia desviar da fé. Então, amados, eu creio que, sim, no Antigo Testamento, Deus mandou construir templo, só que hoje somos o templo. Só que eu creio que as instituições são necessárias para que haja ordem. Amém? Para que haja comunhão, para que você tenha outros irmãos ali para te ajudar e você ajudá-los. Amém? Pois eu creio que Deus tem propósito para tudo. E o Senhor tem me ensinado que mesmo eu andando no vale da sombra da morte, Ele me guiará à luz.
Então, amados, eu creio que assim como Deus, Ele mandou João escrever muitas cartas para as igrejas de Apocalipse, essas cartas, amados, são para consertar a igreja. Amém? O corpo. Senão, Deus não teria mandado escrever cartas. A igreja, sim, tem se corrompido com a Babilônia. Mas não quer dizer que vamos provar dos cálices de Babilônia. Babilônia é este mundo, amados. É o mundanismo na igreja. Essa é a Babilônia. Porque a nossa luta, amados, a minha luta não tem sido contra os de fora. A minha luta tem sido contra os fariseus. Amém? Daqueles que se dizem de Deus. A nossa luta, a Babilônia, amados, é a igreja corrompida. Amém? É o mundanismo entrando na igreja. A Babilônia, amados, não são os que não conheceram, mas aqueles que conhecem e não foram convertidos e que não entenderam o novo nascimento. Amém? Então venhamos discernir, amados. Venhamos buscar os fundamentos de Cristo, porque Cristo, amém? Ele chamou os discípulos para sentar à mesa. Cristo nos ensinou que devemos compartilhar do corpo dele, que é o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Amém? Então, amados, que esta palavra, ela entre no teu espírito. Amém? Porque eu falo de coisas espirituais, não de mim. Porque, amados, eu não tenho nada. Amém? Mas que essa palavra, amados, edifique a sua fé. Não deixe de congregar. Peça a Deus orientação. Peça a Deus para te guiar uma igreja mais bíblica. Peça a Deus, amados. Porque Deus, Ele vai te mostrar. E o Senhor tem me ensinado. Eu não devo deixar de congregar enquanto Deus me mandar para outro lugar. Ou enquanto eu não terminar aquilo que Ele tem na minha vida. Um propósito que Ele tem na minha vida onde eu estou. Porque até no vale da sombra da morte, Deus tem propósito. Amém? Peço que vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like. Amém? Compartilhe nas suas redes sociais. Ficam na paz.